Olá, pessoal! Bem-vindos ao The Foundry, trazido até aqui pela Ford College. Na nossa última lição sobre a avaliação de desempenho e escalabilidade, a gente viu de perto como a rede atinge aquelas velocidades absurdas de transação. Mas aí fica uma dúvida técnica bem interessante, né? Como é que milhares de componentes espalhados pelo mundo todo conseguem coordenar tudo isso sem transformar o sistema em um caos absoluto? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar neste explainer sobre os fundamentos da interação de protocolos. Bora lá? O nosso roteiro de hoje é super direto ao ponto. A gente vai começar entendendo o caos e a ordem da rede, em seguida vamos explorar a orquestra e a torre de controle, conhecer 3 padrões de interação principais, acompanhar a jornada da transação, ver um fluxo de trabalho prático de engenharia e, por fim, fechar com a nossa conclusão e próximos passos. Seção 1, o caos e a ordem. Vamos falar rapidinho sobre como a gente coordena componentes em alta velocidade. Sabe, mecanismos de altíssima velocidade como o Gulfstream e o Sea Level são geniais, verdadeiras obras de arte da engenharia. Eles lidam com transações muito rápido e executam processos em paralelo massivo. Só que, para toda essa mágica acontecer sem corromper os dados, a rede precisa desesperadamente de padrões de interação confiáveis. Se não existe uma forma muito estrita de concordar sobre as prioridades ou evitar atualizações conflitantes, toda essa velocidade incrível vira literalmente pura desordem. E isso nos leva à seção 2, orquestra e torre de controle, nossos modelos mentais para o estado distribuído. A melhor forma de entender de verdade essa coordenação complexa de uma rede não é só olhando para código de forma isolada, mas através de metáforas humanas. Quando a gente traz esses conceitos super abstratos para situações do nosso dia a dia, a arquitetura ganha vida e faz muito mais sentido. Para ilustrar bem isso, imagina duas situações. De um lado, uma orquestra sinfônica. Aqui, o foco primário é o tempo, aquela ordem determinística com uma partitura compartilhada que todos os músicos seguem à risca. Na blockchain, esse tempo exato é vital para garantir que não ocorra um gasto duplo. Do outro lado, pensa num controle de tráfego aéreo. Aí o foco já muda para os papéis bem definidos, a clareza nas mensagens e, acima de tudo, em evitar colisões catastróficas. Então, enquanto a orquestra nos dá o ritmo exato, a torre de controle garante que duas transações não ocupem o mesmo espaço, ou seja, não alterem a mesma conta ao mesmo tempo. E olha só como essa matriz encaixa de forma brilhante os papéis reais de um protocolo nessas metáforas. O líder é o nosso maestro ou a torre que emite as autorizações. O propagador age como a estação retransmissora, espalhando a mensagem super rápido pela rede. O executor faz o papel do piloto do avião ou dos instrumentos da orquestra, aplicando as regras matemáticas na prática. E o observador fica ali só na plateia ou no registro, monitorando o estado sem interferir em nada. É uma separação de responsabilidades de engenharia simplesmente perfeita. Agora vamos para a seção 3. 3 padrões de interação, a fundação da arquitetura coesa. O que é realmente interessante aqui é que, dessa mistura teórica de orquestras e torres de controle, surgem 3 padrões de interação que a gente usa no mundo real para manter tudo funcionando sob a pressão de milhares de operações por segundo. O primeiro padrão é o encaminhamento ou propagação. Imagina o protocolo de fofoca, o famoso gossip, operando. Como a baixa latência é crucial, os nós espalham a informação de forma exponencial por uma multidão. Só que, devido às conexões simultâneas, um mesmo nó acaba recebendo a mesma mensagem de vários lugares diferentes. A grande sacada arquitetônica? Eles são desenhados para ignorar essas duplicatas instantaneamente. Esse reenvio idempotente salva a rede, economizando uma quantidade monumental de largura de banda. O segundo padrão é a coordenação liderada por líder. Aqui, o nosso maestro levanta a batuta. Se os nós ficassem só propagando mensagens soltas, tudo chegaria fora de ordem, o que geraria forks e quebraria totalmente o consenso global. Não tem jeito. Então, o líder assume a responsabilidade de estabelecer uma sequência estrita e inegociável. Ele dita a ordem determinística, garantindo que todo o ecossistema processe exatamente o mesmo estado sincronizado. E o terceiro padrão é a sincronização local do executor. Sabe os pilotos voando em paralelo pelos céus? Como a rede roda milhares de transações juntas sem colidir os saldos das contas. É fascinante. As transações declaram antecipadamente quais contas vão ler ou modificar. Com isso, o sistema bloqueia localmente apenas as contas que estão em uso naquele milissegundo exato. Se duas transações não mexem nos mesmos dados, a rede libera a execução simultânea em paralelo, confiando na ordem do líder. É um paralelismo massivo com uma segurança cirúrgica. Seção 4. A jornada da transação. O blueprint em ação. Teoria sobre estado distribuído é super legal, mas ver isso rodando na prática é infinitamente melhor.
Vamos acompanhar o caminho cronológico de uma única transação, desde o clique do usuário até sua liquidação final. Acompanha só essa linha do tempo. É muito rápido. No tempo exato zero, o cliente assina e envia a transação. Em apenas 10 milissegundos, os propagadores já estão ativamente espalhando a informação pela rede. Aos 200 milissegundos, o líder já assumiu tudo e ordenou a sequência de forma impecável. E na marca dos 400 milissegundos, os executores começam a processar os dados em paralelo. É um fluxo contínuo que une propagação, liderança e execução em apenas uma fração do segundo. Mas, pessoal, nem tudo são flores na engenharia de software, né? Imagina só, e se o líder desaparecer? E se nosso maestro tropeçar no palco, largar a batuta e ficar totalmente inacessível? A rede não pode parar de produzir blocos. É exatamente por isso que os caminhos de fallback, ou essas alternativas de segurança, são absolutamente críticos. Sem um processo automático para eleger rapidamente um novo líder, o nosso concerto global seria cancelado indefinidamente. O que nos leva à seção 5, Fluxo de Trabalho Prático, o Manual do Engenheiro para Interações Seguras. Para evitar essas falhas catastróficas, a gente tem um manual de 5 passos que é perfeito para projetar e analisar as interações complexas do protocolo. Vamos passar por eles. O passo 1 é identificar as responsabilidades de forma clara. Você precisa saber sem sombra de dúvida quem é o dono de cada pedaço do estado. O passo 2 é selecionar entre propagação e encaminhamento. Quer velocidade? Foca na propagação. Precisa de decisão centralizada? Encaminha para o líder. O passo 3 é escolher a autoridade de ordenação. Afinal, quem tem a palavra final ali? O passo 4 é projetar as fronteiras de sincronização, ou seja, onde o sistema deve pausar o paralelismo para trancar os dados com total segurança. E o passo 5, super importante, especificar fallbacks. Assuma sempre que os líderes vão cair e a rede vai atrasar, então tenha rotas de recuo muito bem definidas. O grande objetivo de aplicar esses 5 passos metodicamente é alcançar uma verdadeira coesão. Definir muito bem a semântica e blindar o sistema minimiza aquele acoplamento acidental e aquelas dependências perigosas. E é unicamente isso que permite que o protocolo ganhe uma escala massiva sem quebrar pelo seu próprio peso. E chegamos à nossa seção 6, conclusão e próximos passos. Preparando-se para a mecânica de sincronização. Vamos amarrar firmemente todos esses conceitos antes da gente seguir em frente. Recapitulando de forma concisa as nossas 3 regras de ouro. Primeiro, separe as responsabilidades claramente. O líder ordena, o propagador espalha e o executor aplica. Segundo, escolha sempre o padrão de acordo com o objetivo da sua arquitetura, balanceando muito bem a latência com a ordem determinística. E terceiro, projete fronteiras mínimas de sincronização. Quanto menores elas forem, melhor será o desempenho paralelo de toda a rede. Para finalizar o nosso explainer de hoje, eu deixo essa reflexão intrigante com vocês. Como essas escolhas e definições ultra precisas de tempo nessas pequenas fronteiras de processamento local conseguem garantir a corretidão absoluta do estado inteiro da blockchain? Esse é o gancho perfeito para a nossa próxima investigação avançada, que vai ser sobre a mecânica de sincronização. E olha, para continuar desbravando essa jornada de aprendizado e dominar de vez esses tópicos do ecossistema Web3, corre lá no site forge.college. Muito obrigado pela companhia nesta análise de hoje e a gente se vê na próxima.